Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso CryptoCast, o podcast da BMC News focado no mundo das criptomoedas. Vocês sabem, nós somos o primeiro programa da TV brasileira focado no investidor cripto, no mercado cripto. Existimos há mais de 4 anos aí com você juntinho, você e eu juntinhos, acompanhando todo esse mercado cripto. Já estivemos no inverno cripto, agora estamos numa corrida aí, na corrida dos touros, né? A corrida do bull market, do mercado cripto e tudo mais. E hoje eu tenho a honra de receber o Marcelo Campos, que é diretor de produtos lá da Blocktrends. Dê a descrição certinha? Correta. Eu sou craque em errar essas coisas. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Rafael. Eu queria agradecer muito o espaço aqui para a gente conversar, bater um papo muito bom sobre esse panorama educacional que o mercado cripto tem para mostrar para a gente. Pois é, né? É muito engraçado porque as pessoas, elas gostam de cripto, mas elas não sabem muito para onde ir em relação à educação. E aí o cara que é profissional em cripto, em mercado financeiro também... Ele meio que dá o pitaco dele, mas ele não sabe exatamente como se certificar, ou coisa do tipo. Então, explica um pouco o que é a Blocktrends, o que vocês fazem lá, e aí a gente vai caminhando aí nessa grande jornada de 1 hora de programa. Então tem muita coisa. Fechado. A Blocktrends é uma empresa focada em educação para o mercado de criptoativos aqui no Brasil. Hoje a gente tem 2 grandes produtos que a gente trabalha. Um produto interno nosso, que é o Blocktrends App, que é a ideia é basicamente ter uma massa crítica muito grande de cursos, ter uma frente de research, de relatórios, para a gente tentar dar essa ensinada mais holística para o público, né? Mais focado no varejo, mais focado no especialista de cripto, o cara que está entrando agora no mercado, que quer aprender, não tão focado nessa linha de mercado de trabalho, de mudança de carreira, porque aí é mais o programa CCA. Então, assim, por exemplo, nesse primeiro ponto aí do especialista de cripto, o André Franco, meu amigo, o grande André Franco, ele tem uma frase que eu aprendi lá em 2020, que ele fala que no mercado em alta, todo idiota faz dinheiro. E que todo idiota se auto-intitula especialista no Instagram do cara. Não, a partir de hoje eu sou especialista em meme coins. E aí o cara começa a vender curso de nada, e aí as pessoas só vão gastando dinheiro, e aí o cara vai lá comprar Dogecoin esperando que seja um baita investimento. Sim. E do nada ele só fica decepcionado com o mercado cripto. Eu acho que é o grande desafio que a gente tem em educação quando a gente fala do mercado cripto, porque a maioria das pessoas que entram nesse mercado, se a gente for ser bem sincero, procura renda extra, né? Poucas pessoas entram ainda pensando puramente na tecnologia. Isso é mais smart money, mas o varejo, ele entra pensando ali na renda extra, em como buscar uma nova fonte de receita, como começar a investir muitas vezes, né? Hoje a gente tem mais investidores no mercado cripto do que na bolsa, por exemplo. Essa é uma pesquisa recente da Datafolha com a Paradigma, amigos nossos também. Então, assim, beijo, pessoal da Paradigma Education, inclusive, já vieram aqui no programa, maravilha, a gente adora eles. Então, o grande desafio educacional que a gente tem é pegar esse cara que veio muitas vezes pensando em renda extra e mostrar que tem uma tecnologia, que tem uma indústria por trás, que existe um ambiente regulado gigantesco para a gente trabalhar, né, que existe um mercado de trabalho grande também em cripto. Então, o nosso grande desafio, muitas vezes, quando a gente fala de educação em cripto, é desmistificar, né? Não ser necessariamente aquele curso de influenciador que vai te prometer 1000 coisas, vai te mostrar todos os meandros de DeFi, mas a nossa ideia é mais tentar mostrar essa visão total do mercado, né? Como é que ele está hoje, como é que está o ambiente regulado hoje. Então, quando a gente pensa em Blocktrends, a gente sempre está pensando nessa linha, né? Uma linha educacional em cripto, mas uma linha educacional em cripto um pouco mais institucional, apesar da gente conversar muito com o varejo. E aí, por exemplo, esse cara... Qual que é o desafio de trazer educação para o investidor cripto hoje? Porque... é aquela coisa, a pessoa, ela tá em busca de uma renda extra, até que tá em busca de uma renda extra, só que o brasileiro tem uma coisa de, isso tanto no mercado financeiro quanto no mercado cripto, de ser um investidor torcedor. Ele compra e torce. Ele às vezes ele nem sabe. Quem gosta de Bitcoin odeia Ethereum. Quem gosta. Então assim, qual é o desafio desse cara conseguir entender os fundamentos de um investimento em cripto que... majoritariamente é um investimento que só faz sentido a longo prazo. Porque se o cara ficar muito de olho no tete-a-tete ali, a chance dele tomar uma volatilidade aí na conta é muito alta, não? Então... eu vou pegar a minha experiência pessoal, né? Eu entro no mercado cripto fazendo as minhas primeiras compras spot em 2017, sem nenhuma informação, né? Eu até estava brincando há pouco que a única informação que eu tinha era um curso que eu tinha feito gratuitamente na Udemy sobre o que é blockchain, com usabilidade super incipiente na época, né? A gente nem entendia para onde o mercado ia. E
naturalmente, no começo, tomei muita decisão de investimento errada, né? Claro. Aloquei nos locais errados, não entendi o racional de muita coisa, não entendia nem o racional do Bitcoin, né? Então, eu acho que a grande virada de chave que a gente tem muito na Block Trends, né? Quando a gente fala de research, a gente fala necessariamente, por exemplo, de análise on-chain, que eu não preciso nem te explicar o que é, mas é basicamente, a gente adora falar dessa forma, né? Que é a análise fundamentalista do Bitcoin, né? O Bitcoin é a única criptomoeda, a Ethereum também você consegue fazer isso, mas assim, é o único ativo em larga escala que você consegue observar o comportamento das pessoas com base nos dados da rede, né? Total. Se existisse isso para ação, se existisse isso em outros mercados, seria incrível, né? Então, com base puramente na forma como ele está movimentando, às vezes tirando o dinheiro da exchange, colocando o dinheiro numa carteira, a gente sabe que o mercado pode subir, pode cair. Então, assim, o desafio que a gente tem pensando em educar essa pessoa, muitas vezes, pensando agora mais em Bitcoin, mas também dá para falar de Ethereum, dá para falar de Solana, é mostrar que existe uma realidade, que existe uma análise fundamentalista por trás, que existe muita coisa ali que muitas vezes a pessoa não sabe, né? Ela tá achando que é sentar com um guru, ver quais são as gemas e investir em 3 ou 4 e daqui a 3 anos ele olha ver se dá certo ou se não dá, né? Tem muita ciência por trás também, então isso é muito bacana. Total. E vem numa questão, né, que aí são as discussões filosóficas da criptomoeda, que eu adoro trazer as discussões. Inclusive, você que ainda não assistiu o episódio que eu fiz com o André Franco nas semanas passadas, aí você vai lá no YouTube da BMC e procura. Eu e o André, a gente entrou numa viagem aqui sobre quem é o Satoshi Nakamoto. Nossa senhora. É a melhor viagem que tem sobre criptomoeda. E aí a gente foi fundo na teoria do CEO da Binance, do CZ, de que seria uma inteligência do futuro, mandando uma comunicação para a inteligência do passado. E aí, cara, virou uma doideira. E então a gente adora discussões filosóficas aqui de criptomoeda. E o que acontece? Você acha que, em questão de usabilidade, o investimento em cripto ele vai cada vez mais ser palpável a partir do momento que a população não precisa saber o que é tecnologia cripto, mas vai estar utilizando? Com certeza, assim, eu acho que o grande problema hoje de Bitcoin, né, e olha que a gente tem o Pix, com o Pix ficou muito mais fácil explicar como o Bitcoin funciona, mas o maior problema do Bitcoin, do Ethereum hoje é a usabilidade, né, a gente fala muito de hard money por causa disso, né, não é um dinheiro para você ficar trocando de mãos toda hora, é muito mais um dinheiro para você ter como reserva de valor, né, um patrimônio que você tem ali guardado. Então, com certeza tem o desafio da usabilidade. Eu acho até que tem grandes iniciativas nessa frente, né? Se a gente pega Blue Wallet, por exemplo, que é um aplicativo de carteira mesmo, né? Acho que você deve conhecer. Super simples e tranquilo de entender como funciona. A Lightning Network com transações instantâneas também, né? O Bitcoin ele não é feito para ter transações instantâneas, não é o objetivo dele. Pois é. Mas são coisas que ajudam a entender melhor, né? Atraem a gente brinca muito... Atraem a vovó, né? Que às vezes está escutando o neto falar de Bitcoin, falando de Ethereum, não sabe o que é. E vai precisar entender, sabe? É uma coisa aí que a gente entende que é crucial, assim. Então, é aquela coisa de... Minha avó não precisa saber a tecnologia da Netflix. Pode, ela só precisa usar. Ela só precisa usar. Ela só precisa chegar na dorama que ela gosta lá de novela coreana, que ela acha cara bonitinha, vai lá que, pum, clicou, já entendeu, já resolveu o problema, né? E aí, por exemplo, nessa usabilidade no nosso dia a dia, pensando como meio de pagamento, por exemplo, criptomoeda hoje tá tentando avançar como um método de pagamento viável, né? Porque até então, sei lá, 2020, 2021, você ia comprar qualquer coisa em Bitcoin, era tipo... R$10 ou 0.0000001 Bitcoin. Você acha que a gente está andando para um caminho de os meios de pagamento começarem a ficar cada vez mais palpáveis? Eu acho que é uma faca de dois gumes, porque por um lado eu vejo diversas aplicações, designers, pensando em como tornar o Bitcoin algo mais palpável. Por outro, o incentivo de você trocar de mãos o Bitcoin é muito baixo, o Ethereum, porque é isso, eles são vistos hoje como reservas de valor. Então, por mais que exista tecnologia, muita gente não usa. Exemplo, tem muito lugar que você vai hoje que realmente aceita Bitcoin, você pode pagar em Bitcoin. Mas para você pagar, você achar que você tem que pagar, se desfazer daquelas moedas, muitas vezes não faz sentido, né? Às vezes faz para você produzir um conteúdo, mostrar como é que funciona, mostrar que é muito parecido com o Pix, né? Basta você tirar a foto do QR Code e transferir o valor, né? Bem similar. Mas eu acho que é isso, assim, é por isso que é uma faca de dois gumes, né? A gente tem muito esse lado da tecnologia avançando, da usabilidade avançando, mas os incentivos da transferência, de realmente virar um método de pagamento, são muito
frágeis ainda, sendo bem sincero. Ainda Total. é muito reserva de valor. Total, a maneira que o investidor olha para aquilo ali, né? Ele vê como uma reserva de valor. É muito bizarro. Não é nem igual a lógica do câmbio, né? Porque, por exemplo, real, dólar... O dólar você até mantém na sua carteira, mas é utilizado para muita negociação. Mas real, por exemplo, a gente... não pensa, tipo, eu vou comprar real pra me proteger de... Lógico. Coisa, é um né? play muito diferente, assim. Total. E agora, por exemplo, em relação ao Brasil no meio desse mercado, você acha que a gente tá em que posição? Aí estamos avançado, estamos mediano, estamos... Eu sou uma pessoa super suspeita para falar disso. Eu entro na QR Capital em 2020 e participo do lançamento dos 3 primeiros ETFs da QR Capital, o QBTC11, que foi o primeiro ETF de Bitcoin da América Latina, e por muito pouco a gente estava lá na época. Não foi o primeiro do mundo, por 2 semanas ali a gente não ficou na frente do Canadá. Um abraço pro Murilo, inclusive, da QR, veio aqui. O Murilo Maravilha. Cortina, gente boa pra caramba. Enfim, por favor. Então, teve o lançamento do QBTC11, teve o lançamento do QETH11 também, que foi o primeiro ETF de Ethereum do mundo, QDF11 também. Então, assim, quando a gente olha o ambiente regulatório do Brasil hoje, ele é extremamente avançado, né? A gente olha a forma como a CVM se comporta, a gente olha a forma como o Banco Central se comporta, a forma como eles fomentam esse mercado, que eles realmente estruturam, né? Ajudam muito a crescer esse ambiente regulado. E é engraçado, né? Porque quando a gente pensa no entusiasta de cripto, nesse cara que gosta de Bitcoin, muitas vezes ele acaba sendo até anti-establishment, né? Ele não gosta da ideia de um cripto ser regulado. E se você pensar originalmente no Bitcoin, até faz algum sentido a ideologia dele. Mas hoje, quando a gente olha analiticamente o mercado, o quanto esse ambiente regulado, pensando aqui no Brasil, mas pensando agora no mundo também, alavanca cripto, né? A realidade é essa, né? Era inimaginável a BlackRock ter um pedacinho de Bitcoin, de hedge funds terem pedacinhos de Bitcoin, da MicroStrategy, uma empresa listada em bolsa, ter adicionado Bitcoin no balanço, né? Então, assim, a forma como o ambiente regulatório avançou é incrível e, na minha opinião, o Brasil hoje ele é visto no exterior como uma espécie de sandbox regulatório mesmo, né? O mercado internacional olha para o Brasil pensando, é assim que a regulação aqui vai estar daqui a 5 anos. Né? É realmente um feedback que a gente percebe quando a gente conversa com mercados exteriores. Assim. A gente tá à frente, então, da galera. Com certeza, bem à frente. É engraçado, né? Porque a América Latina, ela tem vários cases desses, né? Você pega... A gente já recebeu aqui alguns convidados que contam, por exemplo, que na Argentina... você vai pegar um táxi, como a moeda argentina sofre muito, né? Enfim, com crise e tudo mais, os taxistas aceitam pagamento em criptomoeda. Exato, então... acaba que é isso que acontece, né? Quanto mais o país... Fica parecido com aquela história da Uber, né? Você vê quando a Uber chega, né? Você vê quão corrupta a cidade com base em quanto foi difícil a Uber entrar. Pode crer. Então, você vê a dificuldade monetária de um país muito pela adoção de Bitcoin cripto, né? Na Nigéria também, anos atrás, teve até uma proibição porque tava de uma forma cachapante para o Banco Central lidar com isso, assim, a maior parte das transações eram com cripto, era com stablecoins, então teve que vir uma regulação até um pouco mais incisiva deles para proteger também um pouco a moeda nacional. Porque senão você vai perder força. Senão... Não sei se seja igual El Salvador, que colocou all-in Bitcoin, de resto... Inclusive, essa história de El Salvador e tudo mais, a gente vai conversar. A gente vai para rápido intervalo. Na volta tem muito mais CryptoCast. Vem chegando que o programa só tá começando. Já voltamos. Estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui do CryptoCast, na tela da BMC News. Hoje um papo muito bacana com o Marcelo, lá da Block Trends. Marcelo, vamos lá. A gente está falando muito sobre os cases ao redor do planeta, de cripto, e como é que essa adoção tem sido, né? Porque isso passa tudo por educação, que é o assunto que a gente ainda vai entrar cada vez mais aqui no programa. Mas só para a gente não perder o gancho do primeiro bloco, eu estava falando sobre El Salvador. Sim. El Salvador é um tema muito polêmico. Com certeza. Porque tem uma galera que ama, tem uma galera que odeia, tem uma galera que fala... Foi uma cobaia, entendeu? Então, assim, eu queria saber muito sua opinião, assim. Você acha que o fato de El Salvador ter entrado tão de cabeça com reserva de Bitcoin e ter feito as coisas e tudo mais, é bom do ponto de vista de um país ter topado? É ruim do ponto de vista de meio que adotar um lado político para criptomoeda? Ou, enfim, qual é a sua opinião sobre isso aí? Eu acho que só o tempo vai dizer pra gente o que vai acontecer com El Salvador, né? Eu sou do time de sentar e observar, né? Cobaia. Cobaia. Não deixa de ser também, né? É um país adotar Bitcoin não só como curso legal, mas adicionar nas suas reservas é uma coisa que,
quando a gente pensa, por exemplo, nessas empresas que têm adicionado Bitcoin no balanço, né? É quase como adicionar ouro no balanço, né? É uma lógica muito similar, né? Você pega um ativo que é reserva de valor, aí a gente pode discutir se o ouro hoje ele é mais antifrágil do que o Bitcoin ou não, mas você pega um ativo como reserva de valor e você armazena no seu banco central para se proteger, para momentos de crise, para ter uma reserva ali para você segurar uma onda em caso alguma coisa aconteça, algum cenário externo, algum ataque especulativo. Total. Então, por um lado é positivo, por outro, o Bitcoin ele ainda não tem esses 3, 4 mil anos de provação que o ouro tem, né? Então, a gente sabe agora, quando vem alguma notícia externa um pouco mais negativa, o Bitcoin ele costuma sentir um pouco mais que o ouro, né? Então, é muito questão de dar tempo ao tempo, né? Ver o que vai acontecer ali com El Salvador. Eu acho que muita gente preconizou que seria o fim do mundo. O FMI também foi um que barrou investimento na época para El Salvador. E a gente vê que hoje tá lá ainda, as coisas funcionando, o país tá enfim, né, avançando. Tá tranquilo. Perto que El Salvador já foi. Exato. Pra quem não sabe, El Salvador já foi um dos países mais violentos do mundo. E já teve uma das maiores crises financeiras do planeta. Então, assim, não importando o lado político, mas o Bukele, que é o atual líder lá de El Salvador, que meteu uma prisão de segurança máxima e tudo mais, e teve suas polêmicas em relação a se todo mundo que ele prendeu devia estar sendo preso mesmo, porque não avisou nenhum familiar nem nada, mas em teoria é uma tentativa do negócio recuperar, né? Então, exato, pagar para ver um pouco, né? Eu acho que uma hora isso ia acontecer, né? Da mesma forma que uma hora aconteceria uma MicroStrategy, né? Ainda mais pensando aí a demora que o mercado americano teve de liberar ETF de compra spot, uma hora algum país ia arbitrar também, né? Eu acho que o Bitcoin é muito isso. A gente vai vendo o que vai acontecendo. Né? Total. E aí, por exemplo, até trazendo esses outros nomes, porque filosoficamente falando, Bitcoin e criptomoedas, elas não gostam de ter líderes. Sim. Tanto é que a gente não sabe até hoje quem é o Satoshi. Inclusive, quem ainda não viu, a teoria do Satoshi Nakamoto lá, o programa do André Franco, a gente gosta muito de entrar nesse assunto. É uma grande viagem. Enfim. E só que ao longo do tempo, a gente foi vendo algumas figuras aparecendo como importantes no cenário cripto, e aí toda vez que ela fala ou faz alguma coisa, isso mexe muito com o preço da moeda e com o fundamento do negócio, porque é o famoso... O Elon Musk, quando fala alguma besteira, a ação da Tesla cai, porque às vezes ele pode perder subsídio do governo norte-americano. E aí, enfim, isso afeta muita coisa. Como é que você vê essa situação de pessoas como o próprio Elon Musk, o Bukele de El Salvador, o Michael da MicroStrategy, e esses casos, o Vitalik e tudo mais, meio que estarem presentes nesse cenário como líderes do mercado cripto? São fatores. A gente tinha o fator Musk, por exemplo, em 2020, que mexia muito no preço. Toda vez que ele fazia um tweet, mexia, nossa, todo mundo ou comprava ou vendia. Como é que você vê isso hoje? Isso é bom? É ruim? Eu acho que o momento que o Bitcoin está no momento, que o mercado cripto está no momento, ele acaba ainda tendo uma certa correlação com liquidez, né? Eu não vou nem falar com que essa é uma grande discussão também, né? Se é correlacionado com tech, se não é correlacionado com tech. Total. E essa correlação com liquidez é o clássico movimento de mercado, né? Baixa juros, mexe em juros, vai afetar muito cripto. Um Elon Musk falando alguma coisa também vai afetar muito cripto, mas aí às vezes afeta muito mais a Dogecoin. Total. Do que necessariamente o Bitcoin, que é muito mais líquido, né? O cara meteu o nome da secretaria do governo, Doge, entendeu? Que ele tava como secretário, depois ele saiu enfim. Exato, imagina o quanto o Dogecoin não deve ter caído com essa saída dele. Não com toda certeza, não. Tesla caiu. Doge não mudou no fundamento porque não tem fundamento em Doge, entendeu? O mais maluco é isso. Hype, exato. É total hype. É meme, né? O que você acredita ali, o que tem de gente comprando, tem que ter mais gente comprando do que vendendo. Mas a lógica é essa, assim, eu acho que o momento que a gente está no mercado é um momento de crescimento amplo, né? Quando o Bitcoin tiver uma massa mais... Falando especificamente do Bitcoin, porque hoje é o ativo mais institucionalizado que a gente tem, né? Quando o Bitcoin tiver uma massa crítica de market cap, ele vai ser muito menos maleável a essas notícias, né? A um Elon Musk, ao Michael Saylor. Nem acho que é tão maleável ao Michael Saylor, né? É mais a persona Elon Musk, mais a persona Trump. Por enquanto, ele ainda é altamente correlacionado com tudo que tem liquidez, né? Diferente do ouro, que por hora ainda é mais antifrágil do que o Bitcoin, né? Você vê que nesses momentos mais de crise, né? A gente está gravando aí no dia que Irã e Israel estão entrando em conflito. Maluquice, né, cara? Nossa senhora. Doideira isso. Vai acontecer. E você vê que o ouro, ele sobe, ele aguenta um pouco nesses dias. Então,
Eu acho que o Bitcoin ainda precisa dessa maturação. É um ativo super maduro já tem uma indústria grande por trás, mas como uma reserva de valor per se, sabe? Eu acho que ainda precisa de uma maturação para a gente superar esses pequenos movimentos de preço com base em notícias que, no final das contas, não movem a análise on-chain, né? Quando a gente olha na rede, como a rede está se movimentando, a rede tá estática no meio dessas notícias, né? É muito mais derivativo, é muito mais outros ETFs, inflows e outflows, então que acabam movendo o preço, né? Então acho que a gente precisa... Agora, computadores quânticos, por exemplo, são um risco fundamentalista maior às criptomoedas do que esses caras mesmo. Né? Eu acho que a discussão de computadores quânticos é super válida, especialmente porque é bem incipiente ainda, né? A gente não sabe muito bem o que é um computador quântico. Se a gente tiver que explicar aqui que é um qubit, eu acho que nenhum de nós já tentamos explicar, não dá. Eu trouxe aqui, inclusive, um professor universitário de tecnologia, eu esqueci o nome do programa muito bom, inclusive. Ele tentou explicar o que é computador quântico, ele falou, então, zeros e uns. Aí eu falei, tá, 0 e 1. Ele falou, então, aí tem um meio do caminho disso. Eu falei, não tem. É binário. Aí, cara, enfim, dá pra entender, mas é complexo de explicar. Mas eu acho que a questão do computador quântico é muito maior do que só cripto, né? Porque todos os sistemas bancários também precisam de uma certa infraestrutura de segurança que podem ser quebradas por um computador quântico. Total. Né? E a grande graça do Bitcoin em termos de incentivo é só que, claro, que se você tiver um grande breakthrough tecnológico de processamento, você tem um poder, vamos dizer, ilimitado. Mas a grande graça do Bitcoin é que o incentivo para você atacar a própria rede é muito baixo. Porque no final das contas você não leva nada. O 51% attack no Bitcoin, que é o ataque de 51%, né? Para falar bem. Eu sei que você soltou em inglês, porque o inglês ele tem outro valor. Você já percebeu? Tem. Isso podia valer R$10, virou $10. Você viu que coisa? 51% attack. Entendeu? Mas os ataques de 51%, quando a gente olha, só torna um incentivo muito, muito sem sentido de você atacar, sabe? Não tem por que você atacar o Bitcoin, mesmo que você tenha um computador quântico. Por que você não vai atacar um banco, então? Por que você não vai atacar uma outra instituição financeira que é mais centralizada? Para que você vai atacar uma rede centralizada com múltiplos nós no mundo? E que todo mundo vai ver quem é, né? Exato. E que no final das contas você não vai levar nada, porque o ativo vai começar a derreter na hora, né? O ativo vai começar a cair muito. Então não faz muito sentido esse tipo de ataque. Então eu não me preocupo muito com computador quântico quando a gente fala de Bitcoin. Até porque eu acho que esses breakthroughs de computador quântico, essas disrupções que o computador quântico vai fazer, vão ser muito... aos poucos, né? A gente vê aí que a IBM é uma que de vez em quando solta uma nota que teve um grande avanço tecnológico, mas você vê que não é nada que já está aqui na nossa porta, né? Não, isso é muito, muito louco, porque esse assunto de computador quântico, tem uma galera que tem medo, tipo eu, mas eu tenho medo de inteligência artificial também, entendeu? Eu sou santista, cara, eu tenho medo que é muito novo, brincadeira, mas mas tem essa questão, né, de que... Porque a bola que eu levantei acho que nos últimos 4 programas, eu vou levantar agora de novo para saber a sua opinião. Há um consenso do mercado de que 99% do mercado cripto que a gente conhece hoje vai colapsar em algum momento. Porque, tipo, só, sei lá, 10 criptos fazem sentido existir aí no meio dos caminhos, as outras, sei lá, milhões de criptos que existem vão morrer. Só que ainda não morreram. Sim. E no meio desse caminho, é como se a gente estivesse na era dos dinossauros. Em algum momento vai vir o asteroide, o meteoro, e vai matar geral. Vai ter o Armagedon disso aí. Qual vai ser esse Armagedon? E você acha que é o computador quântico? Você acha que não é? Você acha que eu acredito muito em ciclos de negócios, né? Então, sempre que a gente olha como... Vamos pensar até na economia normal, né? Em momentos de boom, todas as empresas contratam muito... O país cresce, as empresas crescem, o desemprego cai. E aí, exemplo, tocam projetos internos, alguns projetos dão certo, dão receita, outros projetos não dão receita. Vem o momento do burst, né, o momento do fim da bolha. Normal, ciclos de negócios normais que acontecem sempre, né? Nem que seja um ciclo de negócio por causa de crédito. No momento do burst, algumas pessoas são demitidas, algumas empresas reduzem, algumas empresas acabam. As empresas que investiram pior acabam. Eu acho que cripto reflete muito isso. Quando a gente olha para cripto, essas criptomoedas que hoje não agregam valor, elas de alguma forma hoje conseguem manter alguma narrativa com algum público, né? Que está comprando, está vendendo, está acreditando no projeto.
partir do momento que essa criptomoeda não conseguir convencer mais esse público, ela aos poucos vai acabar como tantas já acabaram, né? A questão é que agora com a Solana, com a facilidade de você criar uma meme coin e você olha o número total de criptomoedas que só cresce a cada dia, né? É gritante o número de criptomoedas hoje. Parece que é uma quantidade enorme de maus investimentos, né? E pode até ser, mas a forma que eu acho não vai ter um Armagedon. Vão ser vários ciclos econômicos que vão limpar o mercado, vão ter momentos de boom, e aí em seguida momentos de limpeza de mercado. Então é assim que eu acho que a gente vai melhorando, até porque é assim que a gente chegou aqui hoje, né? No começo a gente só tinha uma criptomoeda, né, relevante, que fazia sentido. Hoje a gente consegue enxergar, como você falou, umas 8, 10 ali que tem algum projeto que realmente agrega um valor real para enfim, pro sistema, mercado, né? Pro sistema. Bom, esse papo tá muito bacana. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso CryptoCast, no nosso terceiro bloco, agora aqui com o Marcelo lá da Blocktrends. Marcelo, a gente estava falando sobre as teses de cripto e tudo mais. Só que a gente está falando também de educação. Na Blocktrends tem muita coisa com educação e tudo mais. E aí você ia falar de um segundo curso, uma segunda vertente do 6, não é isso? Isso, não é bem um curso, né? A gente está falando do CCA, o programa CCA, que é a primeira certificação de cripto do mercado brasileiro, né? A gente, em parceria com a Ancord, que é sinônimo de mercado financeiro, é sinônimo de mercado de capitais. Total. Dentro dessas grandes inovações de regulação que a gente está vendo que o Brasil tem capitaneado, a gente lançou essa primeira certificação de cripto, né? Até existem outras certificações no mundo, mas nenhuma com uma grande certificadora respeitada como a Ancord, né? Então mais uma vez, o Brasil sendo pioneiro. E o CCA, quando a gente constrói o CCA, a gente pensa muito no CFA, né? A gente quer construir um programa, a gente não queria construir só uma certificação. Então, ele de fato começa com um curso que inclusive foi gravado nesse estúdio, né? Aqui? Nesse mesmo estúdio. Agradecer a parceria da BMC também. Chupa Hollywood. Isso aqui é inacreditável. Nós estamos... Porra, isso aqui é o Projac brasileiro. O Projac brasileiro não, o Projac da Faria Lima. É inacreditável. Os estúdios mais versáteis do Brasil. E o curso foi gravado aqui de fato, mas não é só um curso, né? Ele começa com curso, durante o curso você tem diversas provas intermediárias para testar o seu conhecimento e entendendo os assuntos que a gente tem abordado, né? Os assuntos eles variam muito. A gente fala de regulação, a gente fala de tributação, a gente fala também de compra spot, fala de compra de ETFs. É uma visão bem holística do mercado cripto, que a lógica é muito... Funciona para quem já entende muito mercado e funciona também para quem está começando, né? Claro que em níveis diferentes, talvez quem está começando também vai ter que correr um pouco por fora, porque a gente está falando de uma certificação de mercado, mas é bem bacana, assim, o material é bem completo. Pós-provas intermediárias, você faz a prova de certificação de fato junto à FGV. Então é isso, no final você sai um especialista CCA. E é muito bacana esse momento que a gente está no Brasil, porque até então a gente tinha diversos cursos de diversos influenciadores, materiais que variam de qualidade, né? Alguns muito bons, outros nem tanto. E com o CCA a gente ganha o primeiro produto educacional voltado para esse mercado mais institucional de cripto, né? É um produto super redondo, que vai funcionar muito para as pessoas que estão querendo mudar de área muitas vezes, né? Tanto funciona para o assessor de investimentos. Há pouco eu estava citando que o começo da minha carreira com a Asset, né, que é BTC11, que é TH11, os ETFs, e conversando com assessores a gente também percebia uma demanda latente deles por esse tipo de educação mais formal. Não à toa, inicialmente, a gente lançou o CCA só para os assessores, né? Que era aquilo, né? O cliente via o amigo dele que tinha investido, sendo bem honesto, né? Até às vezes em uma pirâmide, ou às vezes só tinha comprado Bitcoin ou Ethereum, queria entrar, tinha um contato do assessor, mandava uma mensagem para o assessor e o assessor não sabia quase nada de cripto. Então a gente sempre pensa nesses produtos educacionais mais voltados para capacitar também essas pessoas de mercado financeiro que atendem, né? Estão lá na ponta explicando para o cliente e no final das contas até reduzindo um pouco esse risco das pessoas caírem em golpes, das pessoas estarem investindo em coisas que não são reais, né? Não estarem investindo no ativo, não estarem investindo da forma correta. Então assim, o CCA ele é muito salutar nesse sentido, né? Não só para quem olha para o mercado e está pensando em mudar de área. Às vezes o cara, por exemplo, a gente precisa de designer em empresa de cripto, a gente precisa de programador em empresa de cripto. Total. E às vezes esse cara ele só não entende de cripto. Então, poder fazer uma certificação dessa para se diferenciar no mercado e às vezes mudar de área, entrar nessa indústria cripto,
é excelente, além de, enfim, né, ter essa potencialidade de educar os assessores, educar o mercado financeiro. E o cara que entrar nesse curso, ele pode esperar manjar do que lá? Ele pode aprender... O que ele pode esperar do curso? Então, ele vai aprender desde o que é Bitcoin, como investir, estratégia de investimento, o que ele vai manjar disso aí? Ele é bem completo, né? A gente começa, claro, com as aulas introdutórias, explicando o que é Bitcoin, explicando o que é Ethereum, explicando o que é criptomoeda, a diferença de altcoins e Bitcoin, mas a gente rapidamente entra em assuntos um pouco mais espinhosos, né? Tributação, a gente fala muito das regras no Brasil, a gente fala muito do status da regulação, das portarias da CVM voltadas para o mercado cripto, especialmente mais para o mercado de fundos, né? A gente fala desse avanço de ETFs, a gente fala de estratégias de trading também, mas claro que não é um curso sobre trading, né? Não é um programa sobre trading. O curso intensivo que faz parte do programa, ele aborda, claro, esse tema, mas aborda sempre voltado para cripto, né? As métricas que se utilizam, as formas, as estratégias de diversificação. Então, a ideia é essa, assim, falamos muito de regulação, falamos de tokenização, que eu acho que é a palavra-chave aí desse ano, do ano passado também, né? Total. Todo ano cripto tem uma palavra-chave. Então, todo mundo tokeniza tudo agora. Exato. A quantidade de e-mail que a gente recebe de alguém querendo tokenizar uma fazenda. É mesmo? Pô, engraçado, porque eu e um grande amigo, a gente foi num evento faz uns 4, 5 anos. Acho que foi no Rio, se não me engano, o evento. E a nossa diversão no começo do mercado cripto era ir nesses eventos e ver os projetos mais aleatórios possíveis. Nossa, era cada loucura. Não, e aí a gente fazia uma conta assim, e ele falava assim, cara, de 0 a 10, qual a chance desse negócio fracassar completamente? E tinham vários que iam fracassar. E um deles era um projeto de uma cripto, que acho que você comprava fazenda ou comprava boi com a cripto, só que não tinha nenhuma regulamentação da CVM. E nem era uma cripto de fato, era tipo uma tokenização de um... Enfim, cara, um negócio muito... O problema desses projetos, muitas vezes, é que se você tira cripto do business plan, ele para em pé. Você só não precisa de cripto, né? E muitas vezes as pessoas que estão estruturando essas novas empresas, tentando fazer esses pitches com VC, elas colocam cripto muito pelo múltiplo de mercado, né? E aí, cara, tem que encaixar isso aqui de alguma forma, tem que entrar de alguma forma. E acaba até poluindo aí a imagem que cripto tem, né? Tem empresas sérias no setor tocando, tem projetos sérios. Parece que esse filme ruim de ação que coloca, tipo, adoro a franquia Velozes e Furiosos, tá? Ou a franquia Transformers. Mas eu vou citar aqui como exemplo. Vamos fazer o Transformers 9. Mete explosão aí, mete explosão. Tem alienígena? Vai botar cripto. Bota alienígena, bota... Isso é bom. Isso aí chama atenção. O pessoal vai comprar, o pessoal vai no cinema ver. Entendeu? Então é meio isso mesmo, assim. Tem algumas coisas que não precisam ser de cripto. E aí, justamente, o que você acha que define essa linha tênue entre empresas que colocam cripto como usabilidade, de fato, e empresas que só colocam pelo hype mesmo, para tentar dar uma maquiada para o investidor novo que está chegando, sei lá, o cara vai atrás de um venture capital para investir na empresa dele. Ele quer lá 100 milhões de reais em investimento. Ele sabe muito bem que se fosse só o negócio dele para o negócio dele, iria custar, sei lá, 5 milhões de reais. Só que se ele coloca uma cripto, o negócio... agora o potencial disso aqui, o potencial é de, 30 vezes mais isso aqui, aí vai para 100 e poucos. O que você acha que é essa linha tênue? Como é que o como é que o empresário, principalmente, pode fazer para entender se o negócio dele é apto para cripto ou não, sabe? Não sei se essa pergunta é muito louca que eu tô fazendo. Eu acho que varia muito, né? Depende também do seu objetivo, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente olha para tokenização, muitas das ideias fazem sentido, né? Claro que é um ambiente que está em sandbox regulatório agora na CVM, inclusive super inovador que a CVM tem feito, né? A gente vê que nos Estados Unidos há uma grande discussão sobre o que é um valor mobiliário digital, o que não é. Total. E o Brasil já está bem avançado nisso. Então, por exemplo, os projetos de tokenização em geral disparam em pé. São essas ideias, por exemplo, e se eu fizer um hotel urbano que tenha cripto no meio e que a remuneração seja via cripto, eu acho que tem até um critério melhor que o mercado de cripto hoje ele é muito mais, aqui no Brasil mesmo, ele é muito mais institucionalizado do que ele era 2, 3, 4 anos atrás. Na dúvida, pergunte quem são os sócios, quem é o cap table, porque tem muito smart money de pessoas que são de mercado financeiro, tradicional mesmo, que olham para cripto hoje, procuram bons projetos e investem. Então, assim, na dúvida, o meu critério é esse, assim, é ver quem está no projeto, né? Porque
Porque muitas vezes são dois garotos que se juntaram para fazer uma ideia maluca, botar para frente, né? Uhum. E aí não faz sentido muitas vezes. Geralmente... tem essa questão, né? Pessoal, porque... Questão de investimento, por exemplo, em startup, ou, enfim, negócios muito novos, pegou um hype danado, todo mundo queria, todo mundo agora vai investir em todos os negócios. Só que não necessariamente isso vai ser lucrativo, né? Exato. No final do dia é assim que você vai ser julgado por qualquer investidor, né? Você tem que raising capital para no final do dia você trazer lucro, você trazer receita. Total. Então, assim... Quantas empresas você não conhece de que a empresa literalmente nunca deu lucro, o cara só ganhou, tipo, centenas de milhões de dólares em venture capital, você fala assim, por quê? E o cara tá bem, tá vivendo, tá viajando na Europa, entendeu? Não rola isso muito no mercado? Cripto tem muito jogo do equity ainda. Total. Você se posicionar bem, ter uma boa marca, vender para a pessoa certa, muitas vezes criando a empresa até sabendo para que você vai vender. Então é um jogo que é muito jogado em cripto, mas também é muito jogado no mercado financeiro como um todo, né? Total. Nesse meio, inclusive, de venture capital, de startup e tudo mais, é raro você conseguir, tipo, entender de fato qual é o patrimônio de uma pessoa. Assim, existe um chute. Eu chuto que ele é bilionário. Tudo bem, mas ele é bilionário, tipo, não, ele é sócio de 850 empresas. Aí é ilíquido. E aí, mas cada empresa tava... Não, peraí, cara, vamos lá. O investimento, por exemplo, em startups é um negócio que é arriscado. Se você pega, tipo... existe estudo nos Estados Unidos que fala sobre... o quanto que os investimentos lá, por exemplo, startups, se você pega, sei lá, o Shark Tank dos Estados Unidos. O Shark Tank dos Estados Unidos tem um estudo lá que mostrou que menos de 70%, quer dizer, ao menos 70% dos negócios faliram. Então, assim, e eram negócios bons que passaram por um crivo antes de chegar no programa, que entram lá, convencem apresentadores bilionários que têm networking e do errado. Então, assim, por que eu, que sou um Zé Ruela, entendeu? Vou conseguir achar que vai dar certo eu colocar essa graninha. É muito louco, porque cripto aumentou muito isso, né? Todo mundo consegue investimento hoje em qualquer ideia. Sim. Né? E aí volta aquela questão do investidor torcedor. Porque isso pega muito o brasileiro, não? O cara começa a pegar cases que ele se identifica por torcida. Fala, eu acho que o mundo seria um lugar melhor se tivesse churros de rocambole. E foi nessa, né? Então não é uma lógica meio assim de investimento. Isso não é um problema também pro próprio desenvolvimento do mercado. Se a gente está falando de educação financeira, não conseguir chegar nos lugares e você precisar passar um fundamento de Bitcoin e Ethereum serem reserva de valor e tudo mais, e ser um investimento seguro e tudo mais. Mas eu acho que combina muito com o que a gente estava conversando sobre ciclos de negócios, né? Ideias malucas sempre vão surgir. A gente só não pode se ludibriar com elas, né? Acreditar que elas vão dar certo. É se ater aos detalhes, né? Entender realmente qual é o valor que aquilo está gerando, qual é a receita prevista, né? Muitas vezes são projetos que não tem nem como você levantar muita receita, não escalam. Então, assim, claro que atrapalha um pouco a imagem do mercado, mas eu vejo como uma coisa natural entre a maioria dos mercados, né? Agora, por exemplo, é muito a hype que está no momento, né? A hype do momento é AI. Quantidade de empresas aí que contratam a API do ChatGPT, contratam a API do Cloud, colocam numa plataforma e falam que são uma startup de AI generativa, sabe? Total. Então, assim, vai muito do hype, vai muito de quem tá fazendo e é entender que sempre vai ter gente, não vou nem falar mal intencionada, mas gente que não tem um know-how de realmente como botar para fazer uma empresa que vai lucrar, uma empresa que vai fazer receita. Vai ter no mercado cripto, vai ter em outras indústrias também. Você acha que isso é um pouco culpa do fenômeno Elon Musk? Porque é o cara que chega assim e fala assim, não, tudo bem, é o Tony Stark da vida real, esse cara ele vai ter muitas ideias e tal, ele é gênio, e aí começa, eu lembro de quando o Elon Musk começou a surgir assim, de fato. Empresas muito diferentes, né? Starlink. Não, e ele é muito inteligente em tudo, ele é o cara que vai revolucionar o planeta Terra. E aí, assim, tipo, tá, tudo bem, Tesla é uma das empresas mais valiosas da... Mas a gente vê como tá sofrendo agora no mercado com algumas decisões ali tomadas. Quantos Tesla você vê na rua aqui em São Paulo? Exato. Tipo, o Brasil é um mercado enorme, sabe? Para empresas norte-americanas, por exemplo... Por que não entrou aqui? Porque deixou a BYD entrar. Entendeu? Essas são as questões que, assim, o pessoal de casa pode até ficar meio irritado e tal, porque isso é uma coisa muito arcaica de analisar investimento. Mas se você pega, por exemplo, uma maneira de análise de investimento fundamentalista, tipo do Warren Buffett e tudo mais, é uma coisa muito do seu dia a dia. Tipo, tem que estar lá. Então, assim, por exemplo, cara, você pega o pessoal da Constellation, por exemplo, lá nos anos 90 aqui no Brasil, que faziam análise fundamentalista. O que eles faziam? Eles mandavam os estagiários pro shopping,
porque não tinha internet e tudo mais, eles fazerem a conta de quantas sacolas da Riachuelo, da Renner, da Pernambucanas estavam sendo vendidas naquele trimestre. Então, tipo, pô, a gente tá com... mandavam os caras fazerem inscrição em vários cursos de empresas de educação que estavam na bolsa e, tipo, quem conseguia cancelar mais rápido, quem conseguia... Tipo, pra você avaliar. E isso deu muito certo. Tipo, isso é uma estratégia que nos Estados Unidos deu muito certo também, no Walmart e tudo mais. E aí, quando você pega e faz esse tipo de análise para as empresas de hoje, tipo... É uma indústria completamente diferente. Entendeu? É muito complicado. Quantos Tesla você vê na rua aqui em São Paulo? Eu confesso que eu não vi, né? Desde que eu cheguei aqui eu não vi nenhum Tesla, mas BYD, né? Os carrinhos de pilha, como o pessoal brinca. Nossa senhora, como tem. E o brasileiro adora comprar coisa de norte-americano. Sim, exato. Tipo, NBA, por exemplo. Bom, as marcas chinesas que chegavam no Brasil em 2010, 2009, muito antes de serem carros elétricos, tinham um grande senso de desconfiança, né? Que você hoje não vê, por exemplo, num BYD, né? Não, então, o pessoal compra. É realmente assim, voltando pro Elon Musk, quando a gente olha o sucesso dele de abrir várias frentes e tal, é um sucesso que realmente tem que ser reavaliado, né? Em alguns sentidos, né? Do quanto que é o hype. Exato. E aí... Mas eu acho que a Tesla, por exemplo, no mercado americano é muito grande, né? Às vezes tem coisas que só são pro mercado americano. Não, exemplo, total. Quantos Androids tem no Brasil para quantos iPhones tem, né? E lá só tem iPhone. Nos Estados Unidos quase todo mundo tem iPhone. Não, você trouxe aqui um bom ponto, mas assim... Aqui, sei lá, a escala seria 6 Androids para 4 iPhones. Eu chutaria isso também. Eu chute seria isso aí. Ok, muito provavelmente por causa de uma barreira de preço. Exato. Né? Principalmente por causa disso. Mas você tem, por exemplo, mas a própria Apple, se você pega e vai analisar isso aí, tipo, ela já pensa nessa jornada do consumidor brasileiro, que é o cara assim, cara, não, tudo bem, eu sei que iPhone é um negócio mais caro. Eu sei que boa parte do público brasileiro que vai viajar para os Estados Unidos, ele vai comprar um iPhone. Só que esse cara, ele não tem assistência técnica no Brasil para ele. O que eu vou fazer? Vou abrir uma Apple no Shopping Morumbi, que ele vai pagar o plano lá de Apple mais para todo lado. Quando ele tiver um problema, ele vai lá na loja da Apple. E na dúvida, compra a linha E, né? Que é a mais barata. Vamos também botar esse produto na praça. Esse é o ponto. Tem que se adaptar ao mercado, né? Uma coisa que a Tesla talvez não tenha. Jeff Bezos fez isso pra caramba. A Amazon tá em todo lado. Exato. Então, assim... Centro de distribuição em Fortaleza, Goiânia, em qualquer cidade que você imaginar. Faria Lima aqui. Eu conheço um monte de CEO. Isso não é mentira, não. Eu conheço um monte de CEO, caras de Cajanales e tudo mais, que estavam, por exemplo, com salas, sei lá, na WeWork aqui, e que do nada o pessoal tá sendo despejado porque a Amazon comprou os 3 andares. Que loucura. Entendeu? Ou falou assim, não, a gente vai alugar os 3 andares e tal, pra agora. Tá chegando no nível absurdo, cara. E não é tipo como se o CEO de uma empresa da Faria Lima ou um caso Cajanales fosse um pobre coitado. Ele tem grana pra bancar. Tipo, ele é um bom pagador de aluguel. E não, cara, tipo, a Amazon tá chegando a um nível muito absurdo. E quando você olha o Elon Musk, assim, é uma coisa que eu tava fazendo essa reflexão esses dias na redação, assim. Tipo, quanto que esse hype prejudicou, por exemplo, o desenvolvimento do mercado, assim, porque do nada você quer achar o gênio da lâmpada novamente. Você teve o fenômeno lá da Newman mesmo com o WeWork. Eu acho que prejudica um pouco o mercado cripto, mas também ajuda muito, né? Quando a gente olha, por exemplo, quando a MicroStrategy começa a comprar Bitcoin, adicionar Bitcoin, o Elon Musk, ele, coisa de 3, 4 meses depois, ele já estava próximo do Michael Saylor, né? E ali em 2021, 2022, a presença do Musk, inclusive a Tesla chegou a adicionar Bitcoin no seu balanço, né? Total. Depois até realizou, mas chegou a adicionar Bitcoin no seu balanço. Foi muito importante para a gente chegar no momento que a gente está atualmente, né? De outras empresas se sentindo confortáveis em adicionar no balanço. Claro que o trabalho primoroso é da MicroStrategy, né? Não só de ser a primeira que fez isso, mas também por ter produzido diversos conteúdos voltados para CFOs, nem sei se você lembra disso na época, mostrando como adicionar Bitcoin no balanço, né? Então, assim, eu acho que foi muito imprescindível naquele momento de mercado. Acaba sendo imprescindível para esse momento agora também, porque quando a gente olha os drivers de preço do Bitcoin, não é mais aquela coisa de só compra spot vai mover o preço do Bitcoin. Tem muito hedge fund investindo, tem muito derivativos operando. Então, assim, é um mercado que se institucionalizou muito também por causa da presença de um cara como esse, né? Claro que hoje, quando ele fala alguma coisa errada ou tem alguma treta ali com o Trump, pode afetar o preço, mas assim, no final do dia eu vejo como muito salutar e positivo. Eu não sou um hater do Musk, tá? Porque o pessoal vai achar que eu sou um hater do Musk. Eu não sou, li a biografia dele e tudo mais. Inclusive, raramente eu sou fã ou hater de alguma coisa, né? A economia é o lado bom dos debates sobre economia, você não precisa ser um hater ou coisa do tipo pra analisar. Eu ainda acho que
Tesla não faz o menor sentido eu estar nesse valor todo. Assim, eu acho que é Eu acho que aqui no Brasil realmente ficou uma discussão já até passada, né? A BYD, ela tá tão grande, construindo tantas fábricas, né? Tá fazendo lá a fábrica de investimento em publicidade também, mídia pra caramba, tá todo lado. Exato. Tipo, todo lado. Então, assim, é muito absurdo mesmo. E quando você para pra analisar, eu vou trazer um pouco na lógica, por exemplo, eu adoro basquete. NBA, pra mim, eu adoro um nível absurdo. A NBA hoje, o segundo maior mercado da NBA no planeta é o Brasil. Olha só, isso eu não sabia. Então, assim, tanto é que eles foram lá e investiram. Tipo, a NBA House aqui em São Paulo tem 100 mil pessoas indo. Assim, pagando os ingressos que são um pouco mais caros que o comum pra ver um jogo de outro país e torcidas brasileiras pra cada time. Tipo, Oklahoma City Thunder Brasil. Entendeu? Tipo, é muito louco. E uma galera, você tá falando assim de milhares de pessoas, o que é muito legal. Sim. É um fenômeno, é um sentimento de pertencimento de grupo e tudo mais. Quando você pega, tipo, as grandes ligas norte-americanas, as grandes empresas norte-americanas que fazem sentido ter o valor que tem, elas olharam pro Brasil. Tipo, todas. É um mercado muito grande, é um ótimo mercado de teste, né? Pro mercado americano. A gente é cobaia. Exato. É o fenômeno sociológico, inclusive, de que a classe A do Brasil não sente brasileira, sente norte-americana. Né? É o famoso. E a classe B, acho que é a capital Miami. O cara, se você fala que ele é latino, fala pra madame da Faria Lima que ela é latina. Ela fala, não sou latina, não. Sai confundindo. Latino é mexicano, entendeu? O cara fala isso. Então, não sei, cara. As coisas Elon Musk... Eu acho que também pode ter sido uma falta de foco, né? Uma pessoa que acabou virando muito pública, que estava tocando muitas empresas ao mesmo tempo. Então, às vezes, na hora de focar num mercado mais fechado como o brasileiro, e também a estratégia dele foi muito ir para a China, né? Ele tentou ser muito forte na China, competir com os chineses lá dentro. Isso é um problema. E aí é difícil, né? Porque você não importa se você seja muito amigo do governo, você não é chinês no final do dia. Cara, você não é um campeão nacional no final do dia. No fim das contas, você não é. Isso é muito complicado. Aí o pessoal que foi reclamar agora assim, não, mas eles estão falando de Elon Musk no programa de cripto e tudo mais. Elon Musk e cripto tem literalmente tudo a ver. Há muito tempo, tá? A gente acompanha esse cara aí faz uns 10 anos. Então, assim, já faz uma cota. Bom, pessoal, vamos rápido no intervalo. Na volta tem muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC. Já voltamos. Bem-vindos ao último bloco do nosso CryptoCast aqui na tela da BMC News. Hoje é um papo muito bacana com o Marcelo da Block Trends. Marcelo, a gente foi pra um monte de lado, você viu, né? Você viu que isso aqui é uma viagem. Tesla. Fomos de Tesla, Elon Musk, valor monetário do Bitcoin, aplicação, educação, CCA, é uma doideira. Me fala, os próximos passos da Block Trends, o que vocês estão esperando pra esse ano? O que tá vindo por aí? O nosso maior foco no momento tem sido o programa CCA, porque a gente acredita que existe um valor educacional muito grande, um lado a ser explorado muito grande ainda no mercado de cripto, né? Essa educação mais formal. No momento a gente tem conversado com diversas empresas, algumas já têm até fechado 100% do time capacitado no CCA. Então, assim, para onde a gente está indo no momento é esse sentido, né? Claro, continuar também numa veia de educação com o Block Trends App ali forte, também trazendo muito isso da análise on-chain, que é uma análise que a gente particularmente adora, né? Pra gente não ter que ficar falando de o elefante no gráfico, a girafa, ter fundamento mesmo, né? Bitcoin tem fundamento, então é para lá que a gente está indo, assim, a nossa missão é tentar reduzir esse gap educacional, né? Até tem uma estatística muito boa, no entanto defasada, né? Que a gente trabalhava, que era da AAA. Defasada por causa da quantidade de pessoas que investem no mercado cripto. Né? Lá em 2022, a AAA identificava que 8% dos brasileiros investiam no mercado cripto. Né? Hoje, novamente, com a pesquisa do Datafolha, está na casa de 24 milhões, está um pouco mais de 10% já. E em outra pesquisa da AAA também, a gente observa que só 1% das pessoas aqui no Brasil tem capacidade para responder perguntas básicas sobre Bitcoin. Né? Nem sobre cripto, porque aí já entra outra seara. Nossa, tem um oceano azul enorme. Exato. Então, assim, reduzir esse gap educacional, mostrar para as pessoas que às vezes a pessoa vem pelo alfa, vem pelo rendimento, mas fica pela tecnologia, sabe? Essa é a nossa grande missão aqui, sabe? É para lá que a gente está arrumando. Perfeito. Bom, volte mais vezes aqui no nosso CryptoCast. Foi uma honra recebê-lo.
Tá certo? Show de bola. Bom, a você que nos acompanhou no nosso CryptoCast dessa semana, muito obrigado pela sua presença. Sempre uma honra tê-los aqui na BMC News, a casa do investidor cripto na TV brasileira. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro e mercado cripto também. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem muito mais CryptoCast. Até mais, tchau, tchau!